Glória a Deus. Boa noite, gente. Tudo bem? Você pode se assentar um pouquinho? Você me ajuda, Rubem? Eu gosto de pão quentinho com manteiga aviação, né? Esses ministros de lugares altos servem essa manteiga boa. Feliz Dia dos Pais para os pais. Você que é pai, que Deus abençoe muito sua vida e que o Espírito Santo te ajude a ser um homem de Deus nessa terra, para os seus filhos naturais e para os seus filhos espirituais também. Amém, gente? Amém ou não? Vocês me ajudem a pregar, tá bom? Eu, na verdade, quero compartilhar algo que há um bom tempo o Senhor tem falado comigo. E eu esperei um momento que eu pudesse falar com vocês um pouco sobre isso, porque eu creio que é uma palavra profética para os nossos dias, para todo o corpo de Cristo. Eu penso naquilo que eu tenho recebido do Senhor, que essa palavra, ela é capaz de mudar a trajetória que nós talvez estejamos andando nessa nossa jornada, o caminho que talvez nós estejamos percorrendo, porque esse caminho que nós andamos com Jesus, ele é cheio de encruzilhadas, cheio de situações que nós não entendemos, e nós vivemos muitas situações que nós não entendemos. Então por isso que eu creio que a palavra de hoje, ela é bem profética para os nossos dias. Eu sinto um encargo até pesado de compartilhar ela, mas eu estou muito feliz por poder falar com vocês sobre isso hoje. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia em João capítulo 15, versículo 16. E hoje eu quero profetizar que é tempo de coisas novas. Que bom que meia dúzia creem. Agora o restante vai crer também. Eu quero profetizar que hoje começa um tempo de coisas novas na sua e na minha vida. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre esse quadro, mas eu quero primeiro ler alguns textos aqui com você. Jesus disse assim em João 15,16: não foram vocês que me escolheram. Legal, né? Ai, obrigado, Jesus, porque se fosse por mim, eu acho que eu teria me atrapalhado. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Que palavra! Primeira coisa que você e eu precisamos entender, que dentro de uma palavra profética de tempos novos, de um novo tempo, de coisas novas, você e eu fomos escolhidos pelo Senhor. O Senhor te encontrou e me encontrou um dia, em algum lugar, talvez num dos melhores ou talvez num dos piores momentos da sua vida. E isso te inseriu na graça de Deus, te inseriu no reino de Deus, e está te impulsionando para a vida eterna. Glória a Deus. E isso é muito legal, e eu sou muito grato a Deus por isso. E hoje, falando sobre tempo de coisas novas, nós precisamos entender que existem tempos. E se você abrir a sua Bíblia, lá em Eclesiastes, capítulo 3, um texto que você conhece, nós já falamos tantas vezes aqui. Ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Tudo envolve o que, irmãos? Nossa, Johnny, essa resposta é muito óbvia. Exatamente. Tudo envolve tudo. Tudo tem o seu tempo determinado.
E aí ele lista algumas coisas aqui, para que a gente comece a pensar em o que significa tudo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de ficar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Todos nós vivemos na nossa vida, em algum momento, um tempo assim. Um tempo onde a gente amou, mas um tempo onde a gente também odiou. Um tempo onde a gente se alegrou, um tempo onde a gente se entristeceu. Um tempo onde tínhamos saúde abundante e abundante enfermidade. Tempos da vida. Tempos que nós vivemos. E na nossa jornada ela é feita de muitos tempos diferentes. Mas se requer em todo o tempo que você e eu estejamos posicionados em relação ao nosso Senhor. Hoje pela manhã, pastor Djalma trouxe uma palavra sobre a restituição na vida de Jó. Um homem posicionado no Senhor, mas que viveu tempos difíceis, que sofreu talvez numa intensidade que alguns de nós não suportaríamos, que perdeu coisas de tanto valor, que para alguns de nós tem mais valor ainda e talvez não suportaríamos, ou entraríamos numa crise profunda, uma depressão profunda, por conta de tanta pressão externa. Mas uma das marcas de Jó foi que ele permaneceu no Senhor, mesmo em face a uma imaturidade inicial, porque nós nunca começamos como nós terminamos. A gente sempre começa com menos do que a gente termina. A gente começa sempre com menos maturidade, a gente começa sempre com menos perseverança, a gente sempre começa menino, até que na jornada nós temos a oportunidade de amadurecer. Então o tempo, ele é muito importante na nossa vida. Tem um texto aqui que eu quero ler com você, está em Eclesiastes capítulo 8, e esse texto tem falado muito ao meu coração. O texto diz assim, versículo 1: quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? Quem sabe essas coisas, gente? A sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa. A sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. Eu digo a você, observe o mandamento do rei, e isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Não tenha pressa em sair da presença dele, nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende. Deus sabe, Deus pode, se Deus quiser, Deus fará. Ele pode tudo, ele faz o que ele quer, porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Quem pode lhe perguntar: o que você está fazendo? Quem guarda o mandamento, guarda essas palavras, quem guarda o mandamento não experimenta mal, nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir, porque há um tempo e um modo para todo propósito. Esse texto, ele fala da importância de eu dar ouvidos à voz do rei. Esse texto, ele diz que o rei, o mandamento do rei, ele é vida para nós. Se nós ouvirmos os conselhos do rei,
Esses conselhos podem mudar plenamente, eternamente a nossa história. Quando os discípulos estão diante de Jesus, num tempo de revoada, a galera estava dando fora, saindo, as palavras de Jesus estavam sendo um pouco duras demais. Jesus vira para os discípulos e diz: vocês também vão? Tipo assim, tá livre, quem quiser pode vazar, não estou obrigando ninguém, eu estou dando uma oportunidade. Pedro, poderia ter sido outro, vira: para quem iremos? E ele está se baseando no para quem, não só na pessoa de Jesus, mas em tudo que Jesus significa. E o que Jesus diz significa muito. E ele diz: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Em outras palavras, porque eu gastaria tanto tempo ouvindo outras coisas, ao invés de ouvir o Senhor, que tem palavras que me conduzem para a eternidade? Estamos diante de uma oportunidade, de uma palavra profética, de vivermos coisas novas, tempos novos, uma nova temporada, uma nova jornada. Mas vai depender, tudo no reino de Deus é condicional. E a condição de vivermos isso é darmos ouvidos, ouvirmos, atentarmos ao mandamento do Rei. Não é apenas conselho, é ordem. Não são sugestões, são comandos de Deus para nós. Não porque Ele nos odeia, mas porque Ele nos ama. Quando um pai grita com o filho que se der mais um passo vai cair no precipício, não é porque ele odeia o filho, mas é para chamar a atenção do filho para que ele volte e não caia. O mandamento tem esse teor de alguém que nos ama profundamente e diz: ande por aqui, se você não andar tem consequência, mas se você andar tem recompensa. É assim que Deus funciona. Essa é uma das formas de Ele nos amar. E Jesus diz, lá em João capítulo 15, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Uma resposta de amor, aquele que me ama, me ordenando coisas para fazer, é obedecer. A obediência é a maior prova de amor ao mandamento de Jesus. Então aqui o texto diz: observe o mandamento do Rei. Sabe por quê? Porque você fez uma aliança com Ele. Por causa do juramento, aquele dia que eu e você dissemos: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, a partir de hoje Tu és o meu Senhor. Eu fiz uma aliança, Ele agora é o meu Senhor. Significa que eu sou quem? Servo. Servo. Aquele que tem prazer no mandamento. Aquele que necessita do mandamento, senão morre. Aquele que entende e tem a certeza de que os seus pensamentos não são melhores do que os pensamentos do seu rei. Como nós precisamos disso? Porque nós somos cheios de razão. Nós temos razão em tudo, gente. Nós sabemos tão melhor do que Deus, não é? Não. Como diziam os jovens, só que não. Achamos que sabemos, mas nós não sabemos. Só que esse texto, eu acho que ele é cheio de amor. E ele diz assim: não tenha pressa de sair da presença. Nós estamos desperdiçando o nosso tempo. Gastando muitas vezes o tempo, e eu me incluo, porque eu não sou um hipócrita, gastando o nosso tempo com coisas passageiras, transitórias, tão fúteis muitas vezes. Aos nossos olhos nós damos um valor extremo a essas coisas, mas elas não conduzem à vida. Pelo contrário, muitas delas conduzem à dúvida, à morte. E ele está dizendo assim: olha, se eu pudesse dizer alguma coisa, e aqui quem está falando é um rei.
É um cara que manja, um cara que recebeu muita sabedoria da parte de Deus. Então ele diz, olha, eu entendi, eu percebi, e é a própria sabedoria falando aqui, dizendo assim, ó, a sabedoria é essa: não tenha pressa de sair da presença do rei. E aí ele faz uma aspa, para mim é uma aspa, e nem insista em fazer o que é mal. Nem deveria fazer, mas não insista, porque a gente vai fazer o que é mal. Muitas vezes nós damos uma derrapada, só que ele diz assim, não insista nisso, sai fora, te arrepende, volta. Aí você volta de novo, mas passa tempo. Quanto mais tempo nós passamos com o rei, com certeza, mais parecidos com ele nos tornamos. Só que por que passar tempo com o rei? Porque ouvir as palavras do rei. Porque a palavra do rei tem autoridade qualquer? Suprema. A palavra do rei tem autoridade suprema. Ele faz o que quer, quando quer. Ele tem autoridade suprema. Ele é o Deus soberano que nós cantamos hoje à noite. Ele é aquele que os santos e os anjos lá na eternidade adoram e se prostram diante dele. E que nós, em resposta, em adoração, também fazemos a mesma coisa. Ele tem a palavra de suprema autoridade. Nenhuma autoridade e nenhuma palavra de autoridade é maior do que a palavra do Rei Jesus. A palavra dele é maior. E isso é algo para a gente pensar, sim ou não? E aí ele diz assim, aqui eu quero adiantar um pouquinho a palavra. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Como não, Johnny? Jó se lascou todinho. Não. Ele passou pelo vale da sombra e da morte, e o Senhor passou com ele. E o mal não afetou ele. Tirou coisas externas, fez ele refletir sobre o que ele não sabia e conhecer alguém que ele não conhecia, como o pastor pregou hoje de manhã. E ele saiu melhor no final do que ele entrou. Não sofrer mal algum não significa não passar por dificuldades, significa chegar no final exatamente como Deus queria que você chegasse. Grave essa informação porque ela é importante. E na continuação, ele fala porque o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. E para todo, porque há um tempo e um modo para todo o propósito. Quero falar um pouquinho com você sobre esse quadro. Todos conseguem ver? Aí eles podem até filmar, não sei se coloca lá. Mas aí você dá uma olhadinha assim, ó. Acho que assim fica bom, né? Todos já viram. Esse quadro foi pintado em janeiro desse ano pelo nosso irmão Sal, Rodrigo Sal. O nome dele não é Sal e o sobrenome dele não é Sal. Isso é coisa de artista. Mas é o sal. E eu digo para ele, vós sois o sal. Se o sal perder o sabor, não presta mais para nada. Então, anda reto. Amém? E esse quadro ele foi pintado naquele culto onde nós enviamos o Paulinho e a Camila para Presidente Prudente. E enquanto o quadro estava sendo pintado e a mensagem estava sendo pregada, eu falei no meu coração, esse quadro ele é profético para a minha vida, é meu. E não deu nem tempo de ninguém chegar lá, eu fui. E o tomei para mim. Esse quadro ele apresenta quatro informações nós temos aqui nesse quadro. A primeira que eu já falei bastante é o tempo. O relógio é o que mais nos aproxima para entender tempo. Onde as horas vão passando, os dias vão passando, as semanas, os meses, os anos, e nós temos uma dimensão de tempo.
Nós todos estamos inseridos num tempo, tem um tempo correndo, ele não para. E aqui fala de um tempo de Deus. E nesse tempo de Deus, nós enxergamos aqui um processo, nós enxergamos aqui um acesso. E nós enxergamos aqui nas cores um novo amanhecer. Dentro de um tempo existe um processo. A metamorfose de uma borboleta é um processo. Mas esse processo também tem um acesso. A chave fala de acesso. A autoridade do rei. A palavra do rei tem autoridade. É acesso. A chave. E por trás do novo amanhecer, o sol nascendo, começando a trazer as primeiras cores para um novo amanhecer. E quando eu olho esse quadro dentro de um tempo, dentro de uma palavra de Jesus para nós, de uma autoridade liberada dizendo assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Uma palavra que ele diz assim: olha, eu vou fazer todas as coisas novas. São palavras de autoridade de Jesus. E Cristo está inserido em toda a Bíblia. Se você ler e perceber, Cristo está dizendo coisas incríveis sobre você. O rei que tem a autoridade suprema está liberando chaves de vida para você e para mim, que falam de um novo tempo, de um novo amanhecer. E nós nos empolgamos. Ah, legal, o tempo está correndo, é verdade. Nós nos empolgamos, Jesus me deu uma palavra. Nós nos empolgamos, está por diante de mim um novo amanhecer, um novo tempo. Mas nós nos esquecemos que tem um processo. E esse nós não queremos. E nesse processo aqui, eu quero ser bem breve na ilustração. Por exemplo, o processo da borboleta. Eu vi uma vez uma mensagem sobre isso e me marcou tanto, e aí Deus foi construindo essa verdade no meu coração, e eu quero ilustrar para nós entrarmos em um outro texto. Esse inseto bonito que nós vemos aqui, ele não começou desse jeito. Ele começou como uma lagarta, feia, peluda, ou não, desengonçada, odiada pela maioria das pessoas. É como você e eu muitas vezes nos sentimos. É como você e eu muitas vezes nos encontramos em uma fase, em um tempo da nossa vida, nos sentindo ninguém. E a palavra-chave aqui é desprezo. Quantos de vocês já se sentiram desprezados, não reconhecidos, rejeitados pelas pessoas? Ai, uma lagarta, que nojo! Você vê que quadro bonito? Por que não pintou uma lagarta? Coisa mais linda. Você não vê pessoas pintando quadro de lagarta, você vê pessoas pintando quadro de borboleta. Já percebeu isso? Quer dizer que no momento que a gente ainda está numa forma diferente do que Deus planejou para nós, muitas vezes nós somos extremamente rejeitados pelas pessoas. E é onde que, se você não se colocar diante da palavra de Deus, isso pode te marcar tão profundamente, e talvez você possa se perder eternamente. Muitas pessoas travaram na sua vida, no tempo de ser como uma lagarta, algo meio insignificante aos olhos humanos, quando recebeu uma palavra dura de um pai, de uma autoridade, quando foi traído por alguém, quando sofreu golpes, situações difíceis, e você olhou para si e disse: eu não valho nada mesmo. E às vezes o problema é externo,
Mas às vezes o problema também é interno. É por esse motivo que milionários tiram suas vidas. O que você e eu muitas vezes buscamos: poxa, se eu tivesse mais recurso, eu poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, daria aos meus filhos isso, construir aquilo outro, investiria em tal e tal país, em tal e tal igreja. Quem nunca pensou nisso? Só que porque uma pessoa que tem condições para tudo isso, de repente desiste da vida e tira a sua vida, porque ele não suportou a pressão quando ele era uma lagarta. Só que a novidade é que dentro de uma lagarta está todo o potencial, todo o destino profético que Deus colocou para esse serzinho se tornar uma borboleta. A borboleta está dentro da lagarta e ela não sabe. Esse novo tempo de Deus para a sua vida está dentro de você, mas você talvez não saiba disso, porque você está se olhando com olhos diferentes. Pastor Djalma hoje de manhã falava como Satanás via Jó e como Deus via Jó. Ei, presta atenção. Você vai dar crédito, maior crédito, ao que as pessoas dizem a teu respeito, a como elas te veem, a como o próprio Satanás te vê, ou como Deus te vê. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, a fim de vos dar aquilo que vocês desejam. Cara, Deus é alguém incrível, mas o processo é difícil, porque a gente corre o risco de ser esmagado no processo, desprezado, totalmente rejeitado pelas pessoas, mal interpretado, porque as pessoas não nos enxergam como Deus nos vê. Deus ainda nos vê rastejando no natural, mas no plano final dele nos vê voando. Ele vê a lagarta voando. E nós precisamos crer nisso. Mas aí vem um outro processo, quando essa lagarta ela chega num estágio da vida dela e ela precisa dormir, entrar num casulo, se fechar. E esse é um momento muito difícil também das nossas vidas e da vida da lagarta. Por quê? Porque embora ser rejeitado é ruim, eu acho que ser esquecido é pior. Você não vê casulo em todo lugar. Oh, que lindo, um casulo. Oh, aqui, imagina, nasce um casulo aqui, né? Aparece um casulo, do dia para a noite aparece um casulo aqui no púlpito. Nunca. Casulo sempre está em lugar escondido, em mata, em cantos, em lugares estratégicos, escondido. Ninguém faz excursão para ver casulo. Vamos fazer hoje uma excursão, hoje nós vemos muito casulo aqui. Ninguém quer saber, ninguém sabe que existe casulo na sua rotina de vida. Ninguém está nem aí. Um estágio da nossa vida onde as pessoas nos esquecem, não só nos rejeitam, mas nos esquecem. E essa é uma fase dentro do propósito de Deus que vem transformar a nossa vida. Mas se eu não entendo, eu penso que eu vou morrer. E é muito importante você se ver nesses momentos da sua vida. Talvez você se vê como uma lagarta, rastejando, sendo rejeitado pelas pessoas. Não se preocupe, Jesus foi rejeitado. Mas ele foi glorificado depois. Jesus foi esquecido. Mas depois ele foi visto. E um dia será visto por todos. Todo olho verá. Todo olho verá Jesus. Um dia isso vai acontecer, vai ser incrível esse dia. Eu aguardo por esse dia. E aí passa esse processo de estar no casulo. Agora você tem que romper esse casulo. Uma vida, algo novo está acontecendo dentro de você. Você percebe, mas você não tem forças. Você fica, meu Deus, mas que pressão, que aperto, Jesus. Parece que algo quer acontecer, mas eu estou pior do que eu estava antes. Quando eu era uma lagarta estava até bom. Agora, aqui dentro, sei lá, está apertado, está esquisito, Jesus. Eu não sei o que está acontecendo na minha vida. Perdi o controle da minha vida. Muito bem.
A lagarta, que já está transformada em uma borboleta agora, ela precisa fazer uma força. Ela precisa acreditar. E ela acredita na essência a qual ela foi criada. Ela acredita que ela precisa romper aquilo e sair. E vai precisar de esforço. Se você olhar as escrituras, tudo que ela diz, talvez você esteja diante de um momento em que você precisa romper. Sai desse casulo, meu irmão. Sai disso que te oprime, porque isso te oprime por um propósito. Há propósito para tudo, para morrer e para viver. Então há propósito para oprimir também. A opressão tem o seu lugar na nossa vida para crescimento. Só que a gente não quer moral. A moral é que a gente não quer. Eu não quero. Sou inteligente, eu não quero. Eu não sou louco ao ponto de querer opressão, pressão na minha vida. Mas você precisa romper. O que você precisa romper hoje? Quais são os limites que você precisa romper? Talvez você já esteja pronto, meu irmão, para romper. Faz força aí no seu espírito. Rompe, entra num tempo com Deus. Rasgue o seu coração diante de Deus. Porque é um novo tempo. Quando essa borboleta rasga o casulo, ela sai para alçar voos. E aí de repente, pinta um quadro dela, tiram foto dela. Eu assisti um filme essa semana com as crianças, né? O aeronauta, ou uma coisa assim. E o menino lá, ele sobe num balão e chega numa hora do balão lá que enche de borboleta no balão. Borboleta, mó alto, cheio de borboleta. E eles ficam tudo felizes. Era muito antigamente o negócio, então eles não podem tirar foto. Mas fosse nós, selfie na borboleta, meu. Sei lá quantos mil metros de altura tirando selfie com borboleta. As pessoas, elas admiram, elas fazem excursão para ver borboleta. Elas vão em lugares específicos para ver as borboletas. Por quê? Porque ela chegou no seu propósito final. Ela aguentou o processo. Ela rompeu o tempo. Ela usou a chave, rompeu o casulo. E agora ela entrou num novo amanhecer, numa nova história. Detalhe: ninguém olha para uma borboleta e diz assim: olá, uma lagarta, antiga lagarta. Ninguém lembra que a borboleta era lagarta. Quando Deus romper um novo amanhecer na sua vida, as pessoas vão olhar para você e não vão lembrar que você foi uma lagarta. Elas vão olhar e ver você agora alguém transformado pela glória de Deus, pelo poder de Deus. E isso faz todo sentido. E aqui é onde eu quero aplicar algo. Numa história que você talvez conheça assim, de trás para frente. Talvez uma das histórias que você mais goste, como eu gosto, que está lá em João capítulo 4, conhecido como Jesus e a mulher samaritana. Essa história, ela pode ser vista nesse quadro. Eu não vou ler os textos, porque senão nós vamos gastar muito tempo. Eu quero aplicar, porque eu quero que você seja ativado nesta noite. Que você creia que embora você esteja numa fase, num momento difícil, há um novo amanhecer, há um processo, mas há uma autoridade de Jesus liberada sobre a sua vida, há algo que Ele quer e está fazendo em você, mas você precisa e eu preciso dar uma resposta. Uma resposta. Aqui o texto diz, versículo 4, que era necessário para Jesus passar por Samaria. Na agenda de Jesus, e ele, embora sendo homem naquele momento, totalmente homem, totalmente Deus, ele entende que ele precisa passar em Samaria, porque ali havia uma mulher que precisava ser restaurada plenamente. E o texto diz que ele vai ali para Samaria, para ao lado de um poço, o poço de Jacó. E ele manda os discípulos irem, isso está no versículo 6. Manda os discípulos irem para a cidade e ele fica ali esperando a mulher. Os discípulos não sabiam que ele ia se encontrar com uma mulher. A mulher não sabia que se ia encontrar com o Messias. Mas Jesus sabia tudo. Ele sabe tudo. Ele está lá onde você está na sua dor,
te esperando, para que num ciclo fechado da sua vida, numa temporada fechada na sua vida, liberar algo sobre você que muda a sua história para sempre. E Jesus está ali, no versículo 7 diz que então veio, era volta do meio-dia, veio uma mulher samaritana tirar água. Você sabe que ela veio aquele horário porque ela não se sentia bem em vir no horário que as mulheres pegavam água. Talvez aquela mulher, uma mulher amargurada, triste, sofrida. Talvez com um monte de crises no seu coração, traumas, decepções, confusão na mente. Mas ela amava o Senhor. Embora eu não o conhecesse plenamente, ela amava o Senhor. E talvez ela se questionasse assim: o que aconteceu com a minha vida? Por que eu estou vivendo desse jeito? Quanto sofrimento. Eu não sei qual era a condição, eu sei só que o fato de uma mulher sozinha, num lugar perigoso, buscar água, num horário que não tem ninguém, é porque essa mulher deveria sentir uma dor muito profunda. Talvez ela já estivesse dentro do casulo, esquecida por todos, não só rejeitada e desprezada, mas esquecida. Alguém que talvez não visse mais razão para o seu viver. Só que Jesus quer nos dar razão de viver. E queria dar razão de viver para aquela mulher. Então ele passa um tempinho ali, a mulher chega e ele bate um papo com ela e diz: você poderia me dar água? A mulher estranha, por dois motivos. Homem não podia conversar sozinho naquela cultura com mulher. Outro motivo, judeu e samaritano não rolava. Mas Jesus não está nem aí para religião. Jesus não está nem aí porque as pessoas dizem ao teu respeito. Jesus não está nem aí porque a cultura dita como regra. Ele se importa em o que Ele pensa ao teu respeito e o que Ele vai fazer na sua vida. Só que o processo dói, porque a gente não entende o processo. De repente, nessa conversa, Jesus começa a revelar algo a ela, dentro do que ela precisava ouvir. E é assim que Ele vai tratar com você e comigo. Ele vai revelar algo a nós, dentro daquilo que nós precisamos ouvir. E Ele vai destravar algo dentro de nós. Aquela mulher começa a conversar com Ele, conversa para lá e para cá. E aí Jesus, ela fala: como é que você vai pedir para mim e tal, aquela coisa. Daí Ele falou: olha, se você conhecesse, versículo 10, o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e Ele lhe daria água viva. Aquela mulher estranha fala: como assim? O Senhor não tem balde, o poço é fundo. Como o Senhor vai me dar água? De onde o Senhor vai tirar água viva? O Senhor é maior que o nosso pai Jacó, uma figura extraordinária para nós, que há tantos anos atrás fez o poço. Ele bebeu, a família dele bebeu, o gado dele bebeu, as próximas gerações, nós estamos bebendo, e sabe-se lá quantas pessoas ainda beberão dessa água. E o Senhor está dizendo que o Senhor tem uma água viva? Não estou entendendo esse negócio. Ele falou: olha, versículo 13, quem beber dessa água aqui, que embora tenha todo esse efeito de tantos anos, suprindo necessidades, essa revelação, esse marco profético de Deus na história de Israel e para todas as nações, embora isso tenha tanto valor, o que eu estou dizendo para você tem valor maior. Sabe por quê? Porque o mandamento do rei tem autoridade suprema, é maior, gente. Aí Jesus diz: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Meu Deus, que água é essa? Que palavra é essa?
que é capaz de acabar com a sequidão do coração de uma pessoa e tornar ela um potencial de água viva para outros. Essa mulher fica impressionada, versículo 15 diz: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui. Ela entendeu que ela seria uma fonte, dentro dela haveria uma fonte a jorrar, e ela não precisaria mais buscar a água e nem sentir sede, ela seria plenamente saciada. Talvez o maior desejo do coração dela era ser plenamente saciada. E agora alguém que ela não conhece, mas que é o Messias, que é aquele que tem as palavras da vida eterna, que é aquele que tem o mandamento maior, a autoridade suprema, ele está diante dela e ela não sabe. Mas talvez parecido com os discípulos no caminho de Emaús, o coração dela começa a esquentar. Ela diz: meu Deus, está acontecendo alguma coisa nesse lugar. E Jesus pega uma chave e vai destravar agora as emoções daquela mulher e diz: chama teu marido, vamos resolver o problema. Eu não posso conversar com você sozinho, chama seu marido. Não tenho marido. Talvez a casa caia. Às vezes o que Deus precisa fazer realmente é mexer numa ferida dentro de nós, limpar essa ferida dentro de nós, para que de nós saia a infecção e a cura brote. E isso deve ter doído muito para aquela mulher. Isso deve estar doendo muito para você. E dói muito para mim, quando o Senhor mexe numa ferida da nossa alma, da nossa fé, das nossas convicções, do que acreditamos, do que pensamos, do que achamos, do que sentimos. Mas é necessário. Assim como era necessário passar em Samaria, era necessário compartilhar essas palavras, e era necessário mexer na ferida daquela mulher. A conversa vai, porque tem muita conversa aqui, e de repente essa mulher, ela abre o coração e diz assim: Senhor, eu vou usar minhas palavras, tá, gente? Está lá no versículo 20. Eu tenho uma dúvida. Tem uma coisa que me consome por dentro. Eu não sei te explicar porque eu sinto e penso isso, mas eu sinto e penso isso e não entendo. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Eu não entendo isso. Qual é o lugar? Eu quero tanto ter uma vida de adoração, eu quero tanto romper na minha vida, mas eu não sei onde é. Jesus diz assim para ela: mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou. Ele está dizendo para ela assim: olha, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Deus não é templo, Deus não é monte, Deus é espírito. O lugar não determina e não define Deus. É Deus quem define os lugares. É Deus quem marca os lugares. O poço tinha valor por causa da marca profética de Deus naquele lugar. O monte tinha o seu valor por causa da marca de Deus naquele lugar. O templo tinha o seu valor, mas não tem o valor de Deus. Deus tem o maior valor, e Ele é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa mulher de repente tem um relance assim: então um dia o Messias vai chegar, ele vai explicar essas coisas e tal, não sei o que. Ele fala: eu sou o Messias, eu que falo contigo. Eu acho que os olhos daquela mulher se abrem. Eu saltaria de alegria, porque aquele que eu espero veio, chegou, me encontrou.
me assistiu na minha fraqueza, estendeu a mão sobre mim, não me acusou, mexeu na minha ferida, mas me curou, me levantou, me restabeleceu, e disse que agora eu posso ter uma água que me sacia e sacia os outros. Meu Deus, eu quero esse negócio. De repente essa mulher vai embora, volta para a cidade, e ela que outrora estava num lugar onde ela não queria ser vista por ninguém, incomodada por ninguém, ela se torna agora pregadora de um evangelho. E ela fala: encontrei um cara, encontrei alguém, ele falou tudo que eu tenho vivido, ele entrou na minha vida, ele mexeu comigo. Será que ele não é o Messias que nós esperamos? Será que ele não é a esperança que nós estamos buscando? Aquele quem nós aguardamos, será que não é ele? E ela começa a evangelizar a sua cidade. Passa um tempo, a cidade vem, pedem a Jesus para ficar 2 dias com ele, ouvem de Jesus, e eu penso que essa mulher estava ali sentada ouvindo, isso, uau, empolgada, porque ela rompeu os seus limites, ela entendeu que tinha cessado o tempo de casulo, tinha cessado o tempo da opressão, tinha cessado o tempo do desprezo, ela entendeu, cessou. Antes do encontro com Jesus, ela achava: minha vida não vale nada, não está dando certo, eu não vou chegar a lugar nenhum. Mas ela já estava pronta para alçar voos, mas não sabia. Você e eu estamos diante de um novo amanhecer, estamos diante de um novo tempo, de uma nova história, de algo que Deus quer fazer, mas nós precisamos acreditar que Jesus está nos dando vida, uma vida abundante, um propósito nessa estação. Então rompa o casulo, rompa o casulo, rompa o que te prende, cumpra o seu chamado. Seja obediente ao mandamento do rei. Creia que você tem uma chave de autoridade nas suas mãos, mas que o processo faz parte. Talvez Deus te leve de novo a um processo parecido, para um outro propósito, mas esteja firme e convicto de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Porque senão, irmãos, nós vamos viver desânimos. Eu não estou dizendo que nós não vamos viver tristeza, nós não podemos viver desânimo. Tristeza sim, tristeza passa. Desânimo pode gerar um desespero, e desespero é mortal. Não entre nesse lugar, entre no lugar da fé, da confiança, de que Deus te encontra no teu melhor ou no teu pior momento, e Ele faz questão de parar, de incluir você na sua agenda, porque você e eu estamos incluídos em sua agenda. Se nós entendermos essa verdade, isso pode mudar a nossa vida. De repente aquele povo, versículo 41, muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e disseram à mulher, essa mulher já estava conversando com o pessoal, e disseram para ele: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Irmãos, se o valor do testemunho de alguém é capaz de transformar a vida de outros, o valor do testemunho de outros também é capaz de transformar ainda outros. Somos uma carta viva, escrita não com tinta, não digitada num celular, não numa rede social limitada. Nós somos uma carta escrita com o sangue do Cordeiro, com o Espírito de Deus, com o próprio Deus. Ele está escrevendo uma história em nós. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, e nesse tempo eu não sei qual é o processo que você está passando. O que eu sei é que está amanhecendo,
e há uma palavra liberada sobre você, e você precisa dar uma resposta. Eu preciso dar uma resposta, porque o que vai determinar o final é a nossa resposta, e a nossa resposta vai nos inserir num novo tempo. Você recebe isso? Você entende? Faz sentido para você essa palavra? Ela faz muito sentido para mim, e eu quero orar por você. Eu quero orar com você e por você. Se você puder por um instante ficar em pé. Eu acho que nós podemos ter 2 momentos de reflexão nesse momento. O primeiro, todos são pessoais, mas em intensidades diferentes. O primeiro, talvez você viveu toda essa opressão, todo esse desprezo, toda essa luta até aqui, mas você ainda não teve o encontro com Jesus. Você não teve ainda a certeza de que Jesus te encontrou, que Ele chegou no teu momento, talvez um momento ruim, e começou a falar algumas coisas para você. Eu quero te dizer que Jesus está aqui hoje, através do seu Espírito e através da sua palavra. Ele está falando com você, e Ele está dizendo assim: eu quero fazer com que no seu deserto brote uma fonte de água viva, que vai jorrar para a vida eterna. Eu quero que você entre numa estação de chuvas, de produtividade. E a pergunta é: você quer isso para a sua vida? Talvez você viveu toda essa opressão até aqui sem Jesus. Por isso eu quero te perguntar: se você nunca entregou a sua vida a Jesus, se você nunca confessou Jesus como teu Senhor, e entende que Jesus está aqui, está falando com você e quer fazer isso, aí no seu lugar, eu queria que você levantasse a sua mão, porque eu quero orar com você. Tem alguém que nunca fez isso e quer fazer? É o seu momento, Jesus está aqui, e eu vou orar com você. Tem alguém? Aqui tem uma pessoa, que bom, glória a Deus. Aqui mais um. Tem mais alguém? Talvez em casa eu não posso ver, mas você pode levantar sua mão para Jesus em casa. Lá atrás mais uma pessoa, aqui mais uma. Não é para mim que você está levantando a mão, entenda, é Jesus que está aqui. Jesus veio nesse poço, nesse lugar onde tem tanta água, tanta palavra, para te encontrar. Você veio aqui porque estava com sede. Pode baixar a mão, irmão. Você veio aqui porque estava com sede, está cansado de tantas coisas, mas não sabe o que fazer. Só que Jesus hoje está aqui, dizendo: olha, é o seguinte, eu quero mudar a sua história, mas você precisa dar uma resposta. Tem mais alguém que precisa fazer isso lá à minha esquerda? Glória a Deus pela sua vida. Tem mais alguém? Eu quero, Jesus, eu preciso de Ti, Jesus. Estou cansado. Lá atrás mais uma pessoa. Eu preciso de Ti, Jesus. Estou cansado, estou cansada. Ai, não entendo a vida, Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Eu quero fazer uma oração com você nesse momento. Talvez você ainda não levantou a mão. Você ainda pode levantar a mão enquanto nós estamos orando e dizer: Jesus, eu quero isso para a minha vida. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra, e na Tua palavra eu entendi que o Senhor está aqui, nessa noite, e o Senhor veio aqui para me encontrar no meu melhor ou pior momento, e eu quero receber a vida eterna que o Senhor tem. Por isso eu declaro e eu confesso: Jesus, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo da minha visão errada de mim. E eu quero ter a visão correta que o Senhor tem de mim. Por isso eu entrego a minha vida plenamente
plenamente ao Senhor. ao Senhor. E eu te peço, E eu te peço, a partir de a hoje, partir de hoje, fala comigo, fala comigo, me ensina a tua palavra, me ensina a tua palavra, me guia pelo caminho que eu devo andar, me guia pelo caminho que eu devo andar, e que eu cumpra e que eu cumpra o meu propósito meu propósito na minha na vida, minha vida, e que eu seja que eu seja uma bênção uma bênção para todas as para pessoas todas as pessoas ao meu redor. ao meu redor. Por isso, Por Jesus, isso, Jesus, me enche do teu me Espírito, enche do teu me Espírito, dá autoridade me dá autoridade e me faz uma testemunha viva testemunha de viva quem o Senhor é de quem o Senhor é e de que o Senhor é capaz de fazer. de que o Senhor é capaz de fazer. Pai Celestial, Pai Celestial, muito obrigado muito obrigado pela salvação pela salvação da minha alma. da minha alma. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Uou. A esperança pra quem É verdade. a esperança pra quem se humilhar. Esta é a hora. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo. Eu creio nisso. A esperança. Esperança para aquele que crê. A esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo. Tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo. Mas talvez você na sua jornada já com Cristo, os discípulos andaram 3 anos e meio com Jesus, e em alguns momentos eles passaram por situações difíceis. Um se suicidou, um dos 12, dos mais próximos de Jesus. Um negou, todos fugiram. Um dia só um ficou. Na hora que Jesus mais precisava, a galera dormiu. Situações diversas. Mas em um momento onde Pedro e seus amigos falaram: eu vou pescar, vou fazer outra coisa, Jesus foi ao encontro deles na beira da praia para realiançá-los com o Senhor. Talvez você precisa renovar a sua aliança com o Senhor hoje. Talvez você precise expor o teu coração para Ele e dizer: Jesus, eu quero renovar minha aliança com o Senhor. Eu quero hoje renovar a minha aliança com o Senhor. Senhor, eu estava desanimado, eu estava triste, eu estava abatido, eu estava depressivo, eu estava, sei lá o que você estava. Nunca é tarde. Há esperança, diga isso. Esperança. Enquanto nós cantamos isso, fale com o Senhor. Entregue tudo a Ele. Para quem se humilhar. Entregue tudo a Ele.